Oi, pessoal. Essa aula que eu vou trabalhar com vocês é uma revisão de tudo que a gente viu, pelo menos um pouco, né, do PHP, só a parte do PHP, tá? Que vai cair que vai ser para nossa prova. Então, vai ter o if, for, tudo que as funções que vocês viram nas videoaulas de semana passada também. Tudo é o que vai ter na nossa prova. Então, eu vou dar passar para vocês uma revisão, é um exemplo, tá? Ela não é tão complexa, e aí para a gente poder trabalhar tanto com HTML, com Bootstrap ou CSS e juntamente com PHP. Então, inicialmente, todas as vezes que vocês forem trabalhar com PHP, vocês têm que utilizar o servidor. Então, o servidor que a gente utiliza é o Champ, né, com o Apache. Tá? Tem gente que usa instalar o Apache separado, não tem problema nenhum. Só que a configuração é um pouco mais complexa, mas dá para vocês fazerem. Mas a gente está trabalhando aqui com o Champ, ele já vem com todos esses serviços. Para as aulas nossas, a gente só vai utilizar essas duas opções. Para a prova, é só a opção aqui de cima, só do Apache, que já funciona. Então, você abre o Apache, dá um Start. Viu que ficou verdinho? Tudo ok? Só fechar, você ir lá no seu navegador, abrir localhost. Se tiver tudo funcionando, tá ok. Aí você vai no seu Visual Studio, vai em Arquivo, abrir pasta. A pasta que você vai abrir é este computador, por exemplo, né? Computador. O Champ, quando você instalou, ele está salvo dentro do disco C, ou em arquivo de programas ou fora. O meu eu salvo fora sempre, tá? Champ tá ali, abriu, você vai em htdocs, abriu, aí sim você vai ter as pastas que você vai trabalhar. Para mim aqui, olha, isso tudo é de pastas de vocês, de outros alunos, minhas, essas coisas. Então, eu aqui dentro eu criei ainda uma outra pasta. Então, eu vou criar aqui com vocês uma outra pasta, tá? A gente vai fazer o cálculo do IMC, então eu vou colocar só calc, underline IMC. Não pode ter espaço, não pode ter acento, tá, gente? Tomem cuidado com isso que dá muito problema. Aí você clica, seleciona a pasta. Então, é uma pasta vazia que vai ter somente dois arquivos, que é o que nós iremos trabalhar para essa aula. O primeiro arquivo nosso, ele vai se chamar index.html, porque quando você for abrir o arquivo lá, você só coloca o nome da pasta, tipo aqui, ó, localhost, né? Aí, se a gente, como o meu é uma pasta dentro da pasta, então, aulas, underline 2020, calc, underline MC que eu fiz. Se eu só apertar Enter, ele já vai direto para o index.html. Ele não vai abrir aquele monte de arquivo, como vocês já viram anteriormente, ó. Então, se vocês fizerem pasta dentro de pasta, é bem simples, ó, tá? Mas como, se você quiser fazer isso também, ó, calc MC. Quando eu clico aqui, ele vai para o meu index. Como ele não está preenchido, aí a gente não fez nada, né? Então nós iremos inserir essas informações. Então aqui eu já montei pelo menos a primeira parte. Eu coloquei um título, que é cálculo IMC, coloquei o link do Bootstrap, certo? Que eu peguei aqui, ó, fiz um copy. E aqui no meu localhost eu só vou atualizar. Se você olhar lá em cima, tá o nome, cálculo IMC, que é a única coisa que tem do título aqui. Então, para esse nosso arquivo, a gente vai inserir algo bem simples, tá? É um formulário com alguns campos que ele vai fazer o cálculo do IMC. Então, caso alguém não saiba o que é o cálculo do IMC, né? Vai ter como entrada o peso, peguei uma imagem aqui do Google, tá, gente? Peso e a altura, e a pessoa vai calcular. Se a gente fosse fazer isso no JavaScript, seria bem rápido, tá? Mas é só para vocês treinarem if e else, então nós iremos trabalhar com essas funções. Como é que ele funciona? Ele tem essa tabelinha,
tá? Ele vai realizar um cálculo bem doido, que é esse aqui, ó, tá? Que é o peso dividido pela altura elevada ao quadrado, tá? A altura vezes a altura. Para a altura elevada ao quadrado, a gente vai utilizar uma função, né, matemática, que é o π, tá? Para a gente não ficar pegando a altura vezes a altura, essas coisas, vai que é, tá? E aí a gente vai realizar, baseado em um desses cálculos aqui, um monte de if. Então, de entrada, a gente vai ter somente duas informações e vai clicar no botão para chamar a função em si, o nosso cálculo, tá bom? Então, aqui no nosso PHP, vou só aumentar mais um pouquinho para vocês conseguirem visualizar, né? Eu vou inserir um H1 ponto teste center, tá? Já vou inserir o H1 com o bootstrap, peso, cálculo, né? Cálculo do IMC. O peso ideal é o que vocês preferirem no nome. Aí nós iremos inserir um formulário. Esse formulário, a ação dele, ele vai redirecionar essas informações para um arquivo PHP que a gente não fez ainda, que eu vou colocar o nome dele de cálculo PHP. E o método de envio de informações vai ser o método POST, que eu já expliquei para vocês também como é que ele funciona. Então, são só essas informações que a gente precisa inserir na tag de formulário. Então, nós iremos inserir aqui um div, .form, group, escrevi corretamente. Dentro dele, nós iremos inserir um label, que vai pedir para a pessoa, né, digite seu peso primeiro. Digite seu peso. No peso é um input do tipo texto, tá, gente? Ele vai utilizar o form tracinho control. Vai ser do tipo number. E aqui no name dele, a gente vai colocar peso, tá? A parte que a gente mais precisa dos formulários em si, para a gente trabalhar com PHP, é um name, tá? Tomem cuidado com o nome que você colocou, se está com letra maiúscula, se está com letra minúscula, isso aqui é muito sensível e se você acabar esquecendo, acaba que atrapalha todo o seu cálculo. Nós também teremos como entrada div, form, group aqui de novo, tá? Em um outro div, um label. Esse label é só para você pedir para a pessoa digitar a altura dela. Então, como entrada, como eu disse para você, para o cálculo do IMC, a gente precisa de peso e altura. Então, aqui também vai ser um input, form, control. Eu vou deixar do tipo texto. O name dele vai ser altura. E também, depois desse div, nós iremos inserir um botão. Um button, btn, classe btn. Esse botão aqui é só para calcular. Vamos escrever corretamente aqui. Aí, btn, tracinho secondary, caso você queira. E um btn block, para deixar ele centralizado, certo? No nosso formulário é isso que nós precisávamos fazer. Se a gente for vir aqui, ó, já tinha atualizado, cálculo do IMC, o peso, a altura, quando clica em calcular, vai para alguma coisa, né? Que não tem nada ainda, por enquanto. Então, você vai vir aqui na sua pasta, vai criar um novo documento e vai colocar o nome de cálculo PHP. Eu já deixei ele aqui pré-definido, né? Aqui é o HTML básico e dentro dele, dentro do body, nós iremos inserir o PHP. O PHP aqui de vocês, vou abrir, fechei ele. Nós iremos criar as variáveis, vamos montar os cálculos e a gente vai criar aquela tabelinha de comparação com o if, tá? Então, variável é assim, né? Começa sempre com cifrão, não esqueçam.
O método que a gente tinha utilizado aqui, ó, post, ele persegue vocês para qualquer lugar. Então, ó, método post, abre colchetes e dentro você coloca peso. Ah, mas por que peso? Ele vai pegar as informações que você inseriu dentro desse formulário aqui e dentro dele tem um campo com name, peso, por isso, tá? Aí nós vamos fazer isso para a altura também. Então, você vai criar uma variável, método post, vai inserir ali dentro o campo name, altura, né? E nós iremos criar uma variável do cálculo, que é do IMC. O cálculo do IMC é o peso da pessoa dividido pela altura elevada ao quadrado. Então, a gente vai utilizar a função POU. A gente vai pegar a altura, a variável altura, né? Altura, escrevendo altura, vírgula, 2. Ah, mas o que é isso? Peguei a altura da pessoa, elevei ao quadrado. Só isso, por meio da função aqui de matemática, né? Prontinho, só isso que é o cálculo. As comparações em si aí que são um pouco maiores, a gente vai utilizar para isso o if. O if vai pegar a variável IMC e vai verificar, tá? Esses valores aqui que eu escolhi, que é 18,5, essas coisas, de uma tabelinha que eu já tinha aqui, tá? Então, se a pessoa tiver o IMC dela, vai fazer esse cálculo aqui, e o IMC dela der abaixo de 18,5, aí a gente vai exibir uma mensagem falando que essa pessoa está magra, tá bom? Então, a gente vai pegar essas informações e vai exibir dentro de um input. Então, primeira coisa, você vai escrever echo, entre aspas, você vai abrir a tag input, type, e aí você pode definir o tipo dela. Aí, como tem aspas, dentro de aspas, você utiliza aspas simples para tentar arrumar o texto, tá? A gente vai chamar um class, então, com aspas simples também, form control. A gente vai deixar ele exibir, vou colocar aqui, ó, as aspas, dentro de uma coluna de tamanho 6, uma largura, né, para vocês visualizarem. Eu quero que ele exiba isso também centralizado. Isso aqui tudo é Bootstrap, tá, gente? Vocês já são peritos. Aí aqui na frente a gente vai digitar value igual. Aí depois a gente vai só clicar do lado ali, né? Você vai colocar ponto, a variável IMC e ponto. O que é isso? Eu tô concatenando essas informações, tá? Por isso que o do ponto. E para eu fechar a tag input, ó, tá vendo que eu abri, só que eu não fechei. Você vai colocar as aspas, vai fechar, coloca as aspas e não esqueça do ponto e vírgula. Então, é isso para vocês conseguirem escrever o resultado dentro de um input. Então, se a gente vem aqui no nosso código, aí eu coloquei 24 e clique em calcular. Tá vendo? Escreveu o resultado aqui dentro. Ah, mas escreveu o resultado, professor. Eu queria que escrevesse também que a pessoa é magra, né? Então, a gente pode colocar aqui dentro a informação ainda, tá? Ou, se você preferir, a gente pode inserir um label aqui também e exibir o resultado. Ou aqui embaixo, ó, um echo, uma tag, colocar um H2, por exemplo, vai ficar até mais interessante, né? Um H2 é magreza. Fecha o H2, opa, Ctrl Z aqui, magreza, barra H2. Não tem vírgula. Então, se vocês virem aqui, ó, atualiza, reenviar, tá lá a magreza. Claro que a gente tem que estilizar todo aquele processo
que vocês já estão acostumados. Mas é fácil, tá? Eu vou montar todo o cálculo e depois a gente estiliza. Caso, eu já até escrevi aqui bem rapidinho, caso vocês queiram que exiba o resultado, aí as palavrinhas, tá bom? Fica a critério, aí vai ficar a critério de vocês. Eu só vou remover essa opção e a gente vai fazendo os próximos aqui. Então, pessoal, eu só inseri aqui para vocês, tá? Um H1, coloquei o título no centro e o eco aqui de exibir a mensagem magreza, eu coloquei no H3, teste center, que ficou desse jeito, tá? Então, a gente vai prosseguindo aqui com os nossos ifs, que são vários. Então, a próxima análise, né, é um else if que a gente fala. Como eu ensinei já para vocês, pode else if assim, pode ser assim, que também vai funcionar perfeitamente, não se preocupe. Então, aí a gente escreve IMC. Se ele estiver entre, né, se ele for maior que 18.5 ou igual, né, e, que é o end, o IMC dele for menor que 24.9, então ele vai exibir a mensagem, né, o IMC da pessoa e uma mensagem. Então, eu vou fazer um copia e cola aqui, que é bem mais prático. Essa mensagem aqui é a mesma, o que altera é só aqui, ó, que aí você escreve normal. E aí a gente vai prosseguindo para os próximos. O próximo também é um else if. Ele vai analisar a variável IMC. Se ela estiver entre maior ou igual, né, 24.9 e end, né? Se o IMC for menor que 30, ele vai exibir outra mensagem. Então, ele vai exibir o IMC e uma mensagem falando que a pessoa está com sobrepeso. E caso não seja esse, nem esse, nem esse, else, tá? Só isso. Aí você também vai escrever todas as informações e vai escrever que a pessoa é obesa, obesidade. Então, é simples, tá? O que vocês têm que ficar atentos. O eco, sempre que vocês precisarem escrever alguma coisa, a gente utiliza o eco. Ou quem assistiu nas videoaulas de semana passada, tem os print, essas coisas. Mas tudo que é tag de HTML, vocês vão escrever dessa forma. Aí, pra gente só verificar, né, se deu tudo certo, eu vou só atualizar aqui, ó. Vou voltar. Vou calcular com o meu peso. Agora eu estou grávida, né? Tô com 67 quilos, tenho 1,62 m. Vamos ver se ele vai calcular com ponto. Calcula. Estou com sobrepeso 25. Nossa. Antes, né? Então, faz de conta, estou com 48 quilos e tenho 1,62 m. Olha, eu sou magra. E se eu tiver com 55 quilos e com 1,62 m? Estou com peso normal, ufa. E se eu tiver 100 quilos, o que acontece? Obesidade, tá bom? Então, com todos os testes, funcionou perfeitamente. Vocês viram que não é complicado. Professora, eu queria colocar um botão para a gente não precisar ficar voltando direto. Então, você pode inserir um botão depois do bloco if aqui, ó, dentro do PHP. Ou, se você preferir, aí você pode colocar dentro do HTML. Aí no HTML é só colocar a tag A, que vai funcionar tudo perfeitamente, tá? Então, a gente vai voltar para o index HTML e voltar. Eu vou colocar sem estilizar só para vocês visualizarem mesmo. Vou voltar aqui, atualizei. Dá lá o link de voltar sem estilizar nada, tá bom? Mas e se eu quisesse colocar ele aqui dentro do código PHP? Então, aí você coloca a palavrinha eco, entre aspas, coloca todas as informações, não esqueça do ponto e vírgula. Aí, nesse caso, como tem aspas duplas e aspas duplas, essas aspas aqui do meio vão ser
aspas simples, tá bom? Que também, deixa eu atualizar, deixa eu colocar um peso aqui, uma altura e calcula. Tá lá, vai exibir de igual forma, tá certo? É simples, tá? Não esqueçam que é raiz quadrada. Então, o próximo exemplo que eu vou trabalhar com vocês, na próxima videoaula, é com raiz quadrada. Mas não esqueçam que sempre que vocês trabalharem com formulários, esses benditos nomes têm que ser os mesmos que estão aqui. Até uma próxima.